Som. Salmo de número 23, e nós vamos ler o salmo inteiro em nome de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Ele me faz repousar em pastagens verdejantes e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo que eu ande num vale de densas trevas, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me confortam. Preparas um banquete diante de mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e o amor leal me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nesse momento nós oramos para que o Senhor guie esse momento de reflexão na sua palavra que nós teremos. Que seja mais um momento produtivo, onde a gente abre a Escritura Sagrada, as palavras de Deus, e o nosso coração é aquecido, é instruído e é direcionado pelo Senhor. Que esses momentos nunca se apartem das nossas vidas, independente de onde estivermos e independente de quem nós seremos. Que nós possamos, pela graça e misericórdia do Senhor, sempre estarmos diante de Ti com um coração a ser aquecido pela Sua palavra. É isso que nós oramos em nome de Jesus, amém. Pode sentar, minha irmã, meu irmão, que a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Um ótimo domingo à noite a todos nós. E nós vamos ler o Salmo de número 23, e o tema de hoje da nossa reflexão é o centro da Bíblia. Muitas Bíblias estão abertas nesse Salmo. Eu já tive a oportunidade de ir em muitas casas e muitos lares, onde é um costume normal de muitos evangélicos, de muitos crentes, deixarem a Bíblia aberta numa parte que gosta muito. Alguns deixam no Salmo 91, outros deixam no Salmo 23, outros deixam em algum texto bíblico, João 3,16, nos textos famosos. E um texto muito normal em que as pessoas deixam o Salmo, que deixam a Bíblia aberta, é no Salmo de número 23. Isso, por um lado, é um costume muito legal, é um costume muito bom, onde mostra que nessa casa há um apego pela Bíblia, nessa casa a Bíblia é lida, nessa casa há interesse na vontade de Deus. Mas, por outro lado, nem sempre isso é verdade. Às vezes isso virou símbolo de alguma coisa mística, como se a Bíblia aberta traz alguma proteção para o lar, a Bíblia aberta traz alguma bênção espiritual, mística de Deus, que muitas pessoas acreditam. Inclusive, uma dessas casas que eu visitei era uma casa onde tinha a Zunisha, que é o elefante do hinduísmo, tinha também vários altares, vários deuses, e um desses era a Bíblia aberta no Salmo 23, como se fosse mais um de tantos elementos místicos para trazer coisa boa para casa. Mas diante de tudo isso, a verdade é que o Salmo 23 é um salmo extremamente famoso, é um salmo extremamente conhecido. E eu quero caminhar com vocês nessa noite, mais rapidamente do que o habitual, para a gente refletir sobre o que está falando o Salmo 23. Uma vez, antes de começar o culto, acho que foi numa terça-feira, eu dei uma interpretação sobre o Salmo 23, eu queria relembrar ela para fazer com que a gente tenha um direcionamento sobre como ler a Bíblia. Eu acho que esse é um tema extremamente fundamental para a igreja, para as pessoas. Porque uma verdade muito difícil da gente admitir é que muitas vezes nós não sabemos ler a Bíblia. Isso é uma verdade que eu enfrentei duramente quando eu cheguei no seminário. Parece que todos os textos que eu acreditava a vida inteira que estava falando de uma coisa, quando eu fui estudar perto de um pastor mais experiente, perto de alguém formado, parecia que eu tinha sido enganado. Parecia que a minha interpretação estava viciada pela cultura, pelo jeito que meu pai me ensinou, pelo jeito que eu aprendi na igreja. E isso é uma verdade grande.
Muitas vezes o jeito que nós lemos a Bíblia e o jeito que a gente interpreta ela tem vícios de linguagem, vícios de interpretação. Às vezes, por exemplo, por nós sermos promessistas, o jeito da gente entender a Bíblia, de a gente interpretar algum texto, já vai ser diferente de um assembleiano. Porque acreditamos em doutrinas diferentes, enxergamos o dia, por exemplo, do descanso diferente. Então, por exemplo, se um assembleiano, se um presbiteriano lê lá em Apocalipse que João estava no dia do Senhor, quando foi levado em espírito ao céu, eles vão falar, esse dia era o domingo. Mas se um promessista lê esse texto, o dia do Senhor é o sábado. Por isso é um exemplo de que muitas vezes a maneira que a gente interpreta textos pode estar viciada. Pode ser de acordo com a nossa cultura, com a nossa herança teológica, com a nossa herança cultural de vida, de pai, de mãe, o conhecimento, a tradição que foi oralizada de pai para filho, de mãe para filho, e que foi passando uma certa forma de entender certos textos. Por isso, é óbvio que eu reitero que ali João estava no sábado no dia, com toda a certeza do mundo. Não existe outro dia do Senhor sem ser o sábado, mas isso é um exemplo de como a interpretação pode estar viciada. Às vezes lemos textos que antes de discutirmos sobre o que esse texto está querendo dizer, a gente já assume que o texto diz isso. Porque nosso pai nos contou assim, porque culturalmente é assim, porque uma música canta assim, porque um pastor disse uma vez assim. Então, por isso, há alguns pressupostos, há alguns princípios de como interpretar a Bíblia. A Bíblia, por incrível que pareça, não é um livro fácil de ser lido. Eu acho que uma história que exemplifica isso, que eu uso muito quando vou falar de interpretação bíblica, hermenêutica e coisa do tipo, é o texto de quando Filipe tem um encontro com um eunuco. Eu não sei se vocês se recordam dessa história de Atos. O eunuco estava na carruagem, ele vinha da Etiópia, estava voltando para lá provavelmente, quando Filipe tem um encontro com o eunuco. E se você perceber no texto, o eunuco está lendo lá Isaías 53, mas ele não entende o que está escrito. E quando ele encontra Filipe, ele fala, Filipe, me explica, porque eu não entendo o que está dizendo. Ou seja, essa história mostra que a Bíblia, ela é um livro que precisa ser explicado. A Bíblia é um livro que precisa ser entendido, que precisa ser abordado por uma pessoa mais experiente, por uma pessoa mais estudada, por uma pessoa que sabe mais do que outra, para que a outra entenda. Porque por si só, muitas vezes é difícil de entender, e a prova disso é o eunuco, que estava lendo o rolo do livro de Isaías e não entendia nada do que estava querendo dizer. E se não fosse Deus que tivesse enviado Filipe para explicar, ele teria voltado para a Etiópia sem entender do que Isaías estava falando. Por isso, a Bíblia, ela é um livro que precisa ser explicado. Os textos precisam ser interpretados. E existem algumas regras básicas sobre como interpretar a Bíblia. E nessa noite eu quero passar algumas dessas regras fundamentais, bem básicas, para que a gente aprenda e tenha o Salmo 23 como uma prática nessa noite de como interpretar a Bíblia. Em primeiro lugar, é importante a gente considerar o contexto da onde foi escrito, de como foi escrito, de quem escreveu. Então, de uma maneira ampla, em primeiro lugar, sempre que você abrir a sua Bíblia e você for ler algum texto, considere o contexto. Considere o contexto de quem é o autor, quem escreveu esse livro. Considere o contexto de quando foi escrito. Considere o contexto de para quem que foi escrito. Considere o contexto de em que parte da Bíblia isso está escrito. Isso é um livro poético? Isso é uma carta paulina? Isso é uma narrativa? Isso é um livro de história? É um livro de profecia? É muito importante na hora da gente interpretar a Bíblia, a gente entender o contexto. Porque senão, tem até uma frase famosa, que texto fora de contexto gera pretexto. Que quando a gente pega um texto e interpreta sem analisar o contexto, ele vira um motivo para a gente afirmar as nossas vontades.
Por isso é muito fácil a gente se distanciar do significado do texto. Por isso que a leitura bíblica, ela é essa busca, ela é essa mineração atrás do significado das coisas que estão escritas. Por isso, se você, como um bom estudioso, como um bom leitor, uma boa estudiosa da Bíblia, abrir a sua Bíblia durante a semana para ler, a primeira coisa que você deve considerar para entender o texto de verdade é analisar o contexto. Por exemplo, vamos usar o Salmo 23. O Salmo 23, em primeiro lugar, ele é um livro poético. O Salmo 23 não é um livro de instrução. Os versículos, os textos dos salmos eram músicas que eram cantadas. Então, ele não tem a mesma lógica de, por exemplo, quando a gente vai numa carta de Paulo, que é uma instrução direta para a igreja. Por exemplo, também Provérbios é um conselho de Deus. A gente não pode, por exemplo, pregar um texto de Provérbios e assumi-lo como uma verdade absoluta que sempre vai acontecer. Porque não é essa a ideia do livro. É um livro poético, que tem como ideia um conselho de Deus para a vida. Ele norteia a sua vida para o bem. Mas significa que se eu fizer esse provérbio, vai acontecer coisa boa sempre? Não. Às vezes você pode ser uma pessoa justa, temente a Deus, e não vai prosperar. Às vezes você pode ser injuriado, às vezes você pode morrer. Mas o provérbio não tem uma ideia, por exemplo, de uma carta paulina, que Paulo está instruindo a igreja sobre uma verdade absoluta, como a gente leu em Colossenses. Jesus é o primogênito da criação. É uma verdade absoluta. Paulo está dando uma instrução. Por isso, primeira coisa a se considerar no contexto, onde está esse livro? Que tipo de livro é? É uma carta? É um poema? É uma narração? É uma profecia? Então, em primeiro lugar, o livro de Salmos é um livro poético. O Salmo 23 é uma música cantada. Segundo lugar que a gente pode analisar nesse contexto é quem escreveu esse salmo. O Salmo 23 é um salmo escrito por Davi. Quando a gente consegue entender quem escreveu o quê, a gente consegue se aproximar do significado. Por exemplo, quando a gente entende que quem escreve o livro de Eclesiastes é Salomão, a gente consegue perceber por que Eclesiastes tem esse tom tão pessimista. Salomão é um cara que perdeu na velhice quase tudo que ele conquistou. É alguém que se afastou de Deus, é alguém que se vendeu a ídolos e depois no final da vida vai tentando voltar a Deus, conseguindo, não conseguindo, e escreve esse livro de Eclesiastes desabafando, falando, cara, tudo isso é vaidade. Ou seja, quando a gente consegue entender quem é o autor do livro, fica mais fácil da gente atingir o significado do texto. Outra coisa importante que a gente pode ver é que parte do livro isso está escrito. Isso está no começo do livro? Isso está no final do livro? É no capítulo 1 que foi escrito? É no último capítulo que foi escrito? Isso é muito importante. Por exemplo, uma história. Se você pega uma história que está no meio e tira o texto dela como se essa fosse o final, você pode entender a história totalmente errada, ou pode se equivocar muito. Imagina se você pega lá a história de José, e durante a história de José, você termina a história quando ele cai no poço, porque os irmãos o venderam. Acabou o significado da história. Por isso é importante entender que parte da história, que parte do livro, que parte de capítulo está o texto que eu estou lendo. É o começo? É o meio? É o fim? Salmo 23. Os salmos foram divididos em blocos, por isso que algumas bíblias aparecem primeiro livro, segundo livro, terceiro livro e quarto livro. Existem blocos nos livros de salmos, por exemplo, naquelas terças nós fizemos, não sei se vocês se recordam, aqueles cânticos da peregrinação, lembram? E esses salmos que eram desse bloco apresentavam esses cânticos que o povo fazia na peregrinação até Jerusalém quando chegava lá. Então entender esse contexto é muito importante para entender o que as músicas, o que aqueles salmos estavam querendo dizer. O Salmo 23, por exemplo, ele faz parte de um bloco, que faz parte do Salmo 22, o Salmo 23 e o Salmo 24. Então, para entender o significado do Salmo 23, é importante a gente dar uma olhada no Salmo 22, no Salmo 23 e no Salmo 24, para a gente não retirar
o salmo da história que ela está escrita. E em outro lugar, em último lugar, para ser bem direto sobre como interpretar a Bíblia, eu falei muito sobre contexto. O último contexto que é importante, e eu quero frisar muito nessa noite, é sobre quem o texto está falando. Para quem que o texto foi destinado. E uma coisa muito importante que eu peço a sua atenção nessa noite, que se você entender só isso, ou pelo menos isso, eu já vou ficar muito feliz para sempre e vou me sentir com a missão cumprida para o resto da minha vida, é que a Bíblia não é um livro sobre você. A Bíblia não está falando de você. A Bíblia não está falando de mim. Isso é um erro extremamente comum na Bíblia. Às vezes a gente abre a Bíblia para ver o que Deus quer falar com a gente. O que a Bíblia tem para falar comigo, com a minha história, com o que eu estou vivendo? Aí, por exemplo, eu abro no Salmo 23. Aí eu leio aqui no versículo 1 que o Senhor é meu pastor e de nada eu terei falta. Então, antes de eu entender o texto, o que o texto está querendo dizer, eu falo, não, esse texto é para a minha vida, significa que eu posso dormir em paz, que Deus nunca vai deixar faltar nada. Não que isso seja mentira, mas isso é colocar você como centro da Bíblia. Como se as histórias da Bíblia fossem para você. Como se as histórias, os enredos, os contextos, os livros foram escritos pensando no Gustavo. Davi escreveu o Salmo 23 pensando no que eu ia passar. Isso é uma loucura, porque isso é extremamente perigoso. Porque a gente começa a colocar nós, o homem, no centro da Bíblia. A gente começa a colocar as nossas necessidades, os nossos contextos, o que a gente está vivendo, como a gente pensa o mundo, como a gente enxerga as coisas, como centro da Bíblia. E aí tem uma prática que é extremamente ruim, que se chama bibliomancia, que estourou na década de 90 e nos anos 2000, com o advento do neopentecostalismo. Isso veio dos Estados Unidos, claro, para o Brasil, como muita coisa, que é você abrir a Bíblia aleatoriamente, ou fazer aquelas caixinhas de versículos. E aí quando você quer saber alguma coisa para a sua vida, você abre a Bíblia aleatoriamente, coloca a mão num texto, ou pega um versículo e fala, o que Deus vai falar comigo? E aí você abre lá em Isaías, que ele dá força, vigor alcançado. Ou você vai abrir em Salmos 91, que é aquele que habita no esconderijo, e aí sempre é sobre você. É como se a Bíblia fosse escrita pensando em você, como se a história da Bíblia fosse por causa do homem, para melhorar o homem, para fazer a gente bem, para responder os nossos anseios. Só que a notícia dessa noite é que o centro da Bíblia não sou eu. Que a história geral da Bíblia não está contando a minha história e nem a história da humanidade, mas a história da Bíblia é sobre Jesus. Jesus é o centro da Bíblia. As profecias, as palavras, as conversas, os textos, as histórias apontam para alguém. E esse alguém não sou eu. Esse alguém é Cristo. Quando Deus fala a Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, sai da tua terra, pois através da sua descendência eu farei uma descendência grande, abençoarei a terra, ali ele está apontando para Cristo. Cristo é o descendente de Abraão que abençoou toda a terra. Em Gênesis 3,15, quando Deus promete que a descendência da mulher esmagaria a cabeça da serpente, ele está apontando para Cristo. A serpente de bronze levantada por Moisés, que curou a praga do povo no deserto, apontava para Cristo. A Bíblia é um livro sobre Jesus. As profecias de Isaías é sobre Jesus. Os Salmos é sobre Jesus. A história da Bíblia é sobre Cristo. Ele é o centro das Escrituras. Por isso, quando você lê a Bíblia, você não deve procurar as respostas para os seus anseios, ou onde você vai se encontrar lá. Mas antes você tem que encontrar Jesus onde você está lendo. Você tem que encontrar Cristo na história que você está vendo. Porque a Bíblia aponta para uma história geral, onde Deus criou as coisas boas, o homem caiu em pecado e Cristo trouxe a redenção de todas as coisas. A Bíblia é sobre essa história geral.
Todos os livros, todos os textos estão dentro de uma história geral da revelação, que fala da criação, da queda e da redenção em Jesus. E toda a história da Bíblia é sobre essa história geral de Cristo ser esperado para vir e trazer redenção ao mundo, tanto no Antigo Testamento, e Cristo estar esperado para trazer a consumação das coisas no Novo. Por isso que eu até já falei algumas vezes que tanto o povo do Antigo quanto o povo do Novo tem o mesmo sentimento, que é aguardar Cristo. Eles aguardavam o Messias chegar, agora nós aguardamos o Messias voltar. O centro das histórias da Bíblia é Jesus. Por isso, no Salmo 23, a nossa reflexão é: o que o Salmo fala sobre Cristo? O que o Salmo aponta para essa história de criação, queda e redenção em Jesus? Quem é essa ovelha do Salmo 23? Quem é essa ovelha que tem um pastor que nada tem falta? Quem é essa ovelha que está sendo conduzida em águas tranquilas, que precisa do vigor ser restaurado? Quem é essa ovelha que está no vale da sombra da morte sem temer? Quem é essa ovelha que está com um banquete feito na frente de inimigos? Quem é essa ovelha que está sendo ungida com óleo e transbordando no cálice? Quem é essa ovelha que tem a bondade, o amor, seguindo ele todos os dias da vida e habitará na casa do Senhor para sempre? E a resposta é: essa ovelha não é você, essa ovelha não é Davi, essa ovelha é Jesus. O Salmo 23, como eu falei, ele está num bloco, que é o 22, o 23 e o 24. E isso não sou eu que estou falando só. A maioria dos estudiosos, principalmente no hebraico, dos textos poéticos de Salmos, apresentam essa lógica e essa estrutura no livro de Salmos. O Salmo 22, por exemplo, é um salmo extremamente messiânico. No Salmo 22, que é um antes do 23, olha o que diz no versículo 16. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e os meus pés. Quem que teve as mãos e os pés perfurados? Foi Davi, fui eu, é Cristo. Dividiram as minhas roupas entre si, lançaram sortes pelas minhas vestes. Quem que viveu isso na cruz? Cristo. Quem foi que disse: Senhor, Senhor, por que me desamparastes? Foi Cristo. O Salmo 22 é um salmo que está apontando para Cristo. E o Salmo 22 está narrando esse sofrimento de Jesus na cruz, tanto que os próprios evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, quando estão falando da crucificação, eles falam que Jesus está cumprindo o Salmo 22. Então o Salmo 22 está narrando essa história de Jesus na cruz. Jesus sendo açoitado, Jesus sendo menosprezado, Jesus sofrendo, Jesus sozinho, Jesus com as roupas divididas, Jesus com as mãos e os pés perfurados, e aí vem para o Salmo 23. Aonde é a continuação dessa história, é onde Jesus está dizendo: eu estou na cruz, eu estou crucificado, eu estou nu, eu estou sofrendo, mas o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta nenhuma. Está vendo como o significado muda totalmente do texto? Está vendo como a ideia do Salmo 23 é totalmente diferente nessa perspectiva do que algo que é simplesmente para mim, de Deus encher a minha despensa de casa, se eu for obediente? A ideia do texto é de um Jesus crucificado, aonde ele teve as vestes rasgadas, aonde ele teve as mãos perfuradas, e mesmo assim ele diz: o Senhor, ele é o meu pastor e nada tenho falta. É Jesus dizendo: ele me faz repousar nas pastagens verdejantes, ele me conduz às águas tranquilas e ele me restaura o vigor. É Jesus falando: eu ando no vale da sombra da morte, eu estou na cruz assumindo o pecado da humanidade, eu estou indo em direção à morte, indo em direção ao abismo, indo em direção ao pecado, mas eu não temo nada, porque o Senhor está comigo. Quem foi no vale da sombra da morte? Não fui eu, não foi você, não foi Davi, foi Cristo.
Nós nunca presenciamos, nós nunca chegamos sequer perto do vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte não é o seu marido complicado, a sua esposa complicada. O vale da sombra da morte não é o trabalho que é difícil, o metrô que é lotado. O vale da sombra da morte é a própria morte em que Jesus enfrentou. Se fôssemos nós no vale da sombra da morte, eu duvido que a gente falaria, eu não temo nada. A gente é o primeiro a ter medo. O Salmo, a Bíblia não é sobre mim, não é sobre você, o centro da Bíblia é Cristo. Ele é aquele que mesmo na cruz disse e foi firme até o fim, até dizer está consumado. Jesus não temeu perigo algum, mas Jesus se entrega a Pilatos. Jesus até diz, Pilatos, você não teria poder nenhum se Deus não tivesse te dado, é eu que estou me entregando a vocês. Jesus é aquele que mesmo na cruz, enfrentando as densas trevas, que ele permaneceria morto por 3 dias, não temeu mal algum. Ele é aquele que teve um banquete na presença dos inimigos. Está vendo como esse cenário em nada se encaixa com a gente? Quem aqui que já fez um banquete na presença dos inimigos? Quem aqui que já teve a presença no vale da sombra da morte? Quem que faz sentido no bloco 22 e 23 é Jesus. Ele é aquele que na última ceia, no banquete, esteve na frente de Judas, aquele que o trairia. Ele é aquele que se fez como o banquete verdadeiro, o corpo e o sangue, que é verdadeira comida e bebida, se entregando pela humanidade, enquanto Judas saía para o trair, e na presença do inimigo, Jesus preparou um banquete. Jesus foi aquele que teve o cálice transbordando, mas em vez de dar para outra pessoa, ele tomou o cálice. Jesus é aquele que orou, Deus, afasta, mas se possível seja feita a sua vontade. Jesus bebeu do cálice no nosso lugar. Essa imagem do cálice transborda no hebraico às vezes era associado a coisas complicadas, coisas difíceis. Não na nossa lógica de um copo muito cheio de vinho, mas nessa lógica difícil. E Jesus é aquele que tomou o cálice no nosso lugar. O cálice de veneno que era para mim e para você tomar, que está cheio do pecado, que é o salário para a gente, deveria ser a morte. Jesus tomou no nosso lugar o cálice. E Jesus é aquele que no versículo 6 ressuscita. E tem certeza que a bondade e o amor leal o seguirão todos os dias da vida dele. E ele habitará na casa do Senhor para sempre. E o Salmo 24 encerra o bloco dessa história, onde muitos, inclusive da igreja do primeiro século, associavam o Salmo 24 à ressurreição e ascensão de Jesus ao céu. Quando no versículo 7 em diante diz assim: levantem, ó portas, as suas cabeças. Levantem, ó portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Levantem, ó portas, as suas cabeças. Levantem-se, portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Essas portas do céu jamais tinham sido abertas a um homem. Ninguém jamais tinha subido aos céus por autoridade própria. Jesus é aquele que ressuscita e diz em Mateus: todo poder me foi dado nos céus e na terra. E ele sobe aos céus. E ele não está pedindo, ele não está se colocando mais como servo, aliás, ele é o Rei da Glória e ele ordena: levantem, ó portas, as suas cabeças, levantem portas antigas, para que entre o Rei da Glória. Jesus é aquele que vai ao céu, assenta à direita do Pai, como está em Filipenses 2, tem um nome que está acima de todo nome. Percebem? A história de 22, 23 e 24 é sobre Cristo, sobre a obra de Cristo. A Bíblia aponta para Cristo. E aí eu quero concluir dizendo, talvez sua pergunta pode ser então, mas então o que tem a ver comigo? Já que é sobre Cristo, onde eu entro na história? Já que a Bíblia não é um livro sobre mim, não fala tanto comigo como eu imaginava, para que eu leio ela? Se é sobre Jesus. E a verdade é sim, é sobre Jesus, mas é justamente por isso que você deve ler. Porque Cristo foi aquele que viveu a vida que você e eu não conseguimos.
Cristo foi aquele que conseguiu agradar a Deus, coisa que a gente não consegue pelas próprias forças. Cristo é aquele que uniu, mais uma vez, a nossa humanidade perdida com um Deus santo. Cristo foi aquele que nos reconciliou. E eu quero concluir lendo mais uma vez o nosso texto inicial de Colossenses, capítulo 1, e você pode ficar de pé em nome de Jesus, para a gente encerrar. Em Colossenses 1, diz assim, a partir do 20, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão no céu quanto as que estão na terra, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus e eram inimigos dele por causa da disposição interior e do mau procedimento de vocês. Contudo, agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, por meio da morte, para apresentá-los diante dele santos, sem culpa e livre de toda acusação. Desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho, o que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Este é o Evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Por que ler a Bíblia se a Bíblia aponta para Jesus? Eu respondo com outra pergunta: como não ler a Bíblia já que ela aponta para Jesus? É justamente o fato da Bíblia apontar para Jesus que é um livro que nos dá esperança. Porque ai de mim se a Bíblia fosse sobre o Gustavo. Ai de mim se a Bíblia apontasse para a humanidade, seria só mais um tratado de sociologia, como já escreveram tantos sociólogos. Seriam só mais um tratado de filosofia, como escreveram os filósofos, seja Kant, Nietzsche, Aristóteles, não sei qual você prefere, mas a Bíblia se separa disso, porque ela não é um livro sobre os homens, ela não é uma análise social, ela não é uma história dentre as outras. A Bíblia é a história do mundo, aonde o ápice e o centro dela é Jesus, do qual, através dessa história geral da Bíblia, nós somos reconciliados com Deus. É através da exposição do Cristo na Bíblia que o nosso coração é salvo. É através de enxergar Jesus nas Escrituras que nós somos perdoados. É através de Jesus ser o centro, a história principal, aquilo que tudo aponta que nós temos esperança, que nós somos salvos e a gente tem um direcionamento de vida. Por isso é justamente por ser um livro sobre Jesus que me faz lê-la todos os dias,